Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos vocês. Estamos dando início à transmissão desta noite, hoje, 28 de março de 2021. São 18 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo pelo Facebook e teremos também a nossa gravação posteriormente no YouTube. Paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos juntos exaltando e cultuando ao nosso Deus. Que seja este também o seu intento, que seja sua vontade. Coloque-se diante de Deus. Não estaremos aqui para que você assista um culto. Estaremos para cultuarmos juntos ao nosso Deus. Eu já percebo e acompanho alguns irmãos aqui e quero dar boa noite a vocês também. Eu estou feliz hoje porque pela manhã nós já conseguimos transmitir sem que houvesse problema, né, no som, no áudio, que tantas vezes nos perturba, nos incomoda um pouco, e hoje nós conseguimos. Espero que agora à noite também ocorra tudo bem, flua bem essa transmissão. Olha só, eu vejo aqui alguns irmãos, deixa eu citá-los. A irmã Jandira, Letícia, irmã Luciene, Kalina, Suzy, Claudinha, Cícera, Wagner, irmã Rubiana, Silinésia, Delza, a Maricélia, Renato, João, Sérgio, Nádia, pulou aqui um pouquinho, irmã Creonice, irmã Zezé, deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguém aqui. Bem, esses são os que eu consigo já observar. Tenho sempre repetido e alguns nós ficamos sem poder ver, sem poder ter a certificação da sua presença. No entanto, uma boa noite a você também. Aqueles que mencionei, aqueles que estiverem com vocês acompanhando, esposa, filhos, enfim, esposo também, dê a nossa saudação a cada um, siga a nossa saudação a cada um de vocês também, tá certo? Meus irmãos, nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta hora. Deus amado, bendito Deus e Salvador, glórias damos ao Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade em lhe servir, anunciar a tua palavra e agora estar na tua presença, com os meus irmãos em Cristo. Obrigado, Pai, por permitir isso tudo por conta da paz que o Senhor nos concedeu. Essa paz, como falamos pela manhã, que excede o nosso entendimento, uma paz que nos traz o perdão, uma paz que pode, ó Pai, nos permitir uma consciência já não mais culpada diante do Senhor. Uma paz de poder viver em harmonia e em comunhão com os santos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Louvo teu nome, bendigo ao Senhor, exalto, que és Deus, és formidável, és belo, és majestoso. Pai, o Senhor é realmente imenso, é tudo nas nossas vidas. Nós o amamos. Senhor, perdoe os meus pecados. Continue a falar comigo, continue a tratar através do teu Santo Espírito e também da tua palavra, moldando, edificando, alterando, ó Pai, deixando cada vez mais a nossa vida, o nosso caráter, sempre semelhantes ao do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Perdoe também, Pai, os pecados da tua igreja, do teu povo. Oro também suplicando pelo teu povo, pelos meus irmãos em Cristo. Nesta noite, recebe as nossas vidas, as nossas orações, sê com a tua igreja, que a ministração da tua palavra edifique a cada um, abençoe, sejamos todos, ó Pai, felizes e satisfeitos em estar diante do Senhor aqui nesta noite. Eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o seu conforto e consolo,
aqueles que estão enlutados. Tem misericórdia, Pai, por favor, sê com cada família. Eu oro, Pai, também para que me ajude, tanto na ministração da Tua Palavra, quanto na administração dos recursos para a transmissão do culto online à Tua Igreja. Glórias damos a Ti, glória seja dada somente a Ti. Eu oro, peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos louvar a Deus. Eu recebi aqui algumas notícias de falecimento, mas eu quero deixar para falar no momento de oração, dar nota de falecimento e orar por estas famílias, mas temos alguns casos que também nos deixam um pouco mais tristes na noite de hoje. Mas nós vamos louvar, depois nós vamos orar, mas eu já peço que você também se coloque em oração pelo seu irmão em Cristo, por aqueles que estão tendo os seus familiares em óbito. Não deixe de orar. Coloque-se diante do Senhor também, clame ao Senhor por essas vidas, para que alcance o consolo, o conforto, a misericórdia do Senhor a eles também. Bem, nós vamos louvar a Deus neste momento, cântico que teremos aqui ministrado pelos nossos irmãos de louvor, na pessoa do líder, irmão Ezequiel, teremos Isaías 9, também maravilhosa graça, e o cântico que é também uma oração, o Pai Nosso. Vamos louvar com os nossos irmãos. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para louvar e adorar o nome santo do Senhor. Que você possa preparar esse momento, esse ambiente, e que nós possamos realmente nos entregar, nos derramar na presença de Deus. Esse louvor que estaremos cantando agora é uma música nova, então quero que vocês aprendam ele e possamos cantar à vontade. Ele se baseia em Isaías 9, versículo 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que isso possa ser uma verdade em nossas vidas, que ele possa ter nascido em nossos corações e que um dia nós estaremos nos lares celestiais adorando ele eternamente, tá bom? Vamos louvar a Deus. Ele é o próprio Deus e vive em
de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Vamos continuar louvando a Deus, que um Deus que nos amou de uma maneira imensurável. Ele entregou o próprio Filho na cruz para nos conceder a salvação. E essa maravilhosa graça que Ele nos deu de presente. Tá? Então vamos continuar louvando a Deus com muita gratidão por esse favor que nós não merecemos. Até o fim, o Rei da Glória.
Glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus, que essa próxima música que vamos cantar não seja apenas uma letra vazia, mas seja realmente uma oração. Assim como Jesus nos ensinou como orar, essa música também ela fala a respeito disso. E que nós possamos realmente adorar a Deus, glorificar o nome dEle, e que o reino dEle possa se fazer presente entre nós aqui, em nossos corações, para que possamos proclamar boas novas. Amém? Vamos louvar.
Amém, irmãos. Muito bom louvar ao nosso Deus, mas nós queremos passar agora a uma nova etapa, um novo momento no nosso culto. Vamos orar uns pelos outros, como eu já frisei na semana passada, e penso que isso é resultado do momento que nós estamos vivendo. Nós temos visto um aumento dos encaminhamentos de oração, dos pedidos, também agradecimentos, mas principalmente por conta da enfermidade, da pandemia que estamos enfrentando. É muito, muito importante que você, de fato, ore, que você se preste, não só agora aqui no culto, mas durante a semana, também colocar os seus joelhos, sua voz alçada a Deus e orar pelos teus irmãos, pela sua vida, agradecer pelo que Deus tem feito, pedir para que Ele possa agir também naquilo que nós não temos condições de realizar, colocando tudo nas mãos de Deus. Isso também traz para nós a confiança, a esperança e a certeza de que Ele está no controle. É importante, nesses dias, termos cada vez mais a oração como prática de vida cristã. É importante que você ore também. Eu vou colocar aqui para vocês os pedidos que chegaram a nós desde o início da semana. Então, alguns já passaram para o conhecimento da igreja no culto da quarta-feira, mas eu vou compartilhar aqui com vocês também, tá certo? Bem, temos aqui pedido de oração do nosso irmão Rúbio e da nossa irmã Nádia Espósito. Eles pedem por um amigo do serviço, Sérgio, e que está aguardando um leito de UTI, pelo menos essa era a informação no início da semana. E também pelo senhor José, que está com um tumor no cérebro. Irmão Joey, pede pelo senhor Vieira, que aguarda também um leito na UTI. Também, isso uma informação que tínhamos na semana, na quarta-feira. Irmão Cleto e família agradece aos irmãos as orações, também a Deus, pela alta hospitalar da irmã Miriam. Passou aí, se não me engano, 52 ou mais de 50 dias internada, mas graças a Deus já pôde retornar à sua família, à sua casa. A irmã Andite agradece por sua prima Edinalva e a vizinha Dete, que estão melhor. Ela também havia pedido por estas pessoas, mas nos informou aí da melhora destas vidas. Sérgio, meu irmão, pede pela saúde da sua esposa Sheila e também pela sua saúde. Ele está com uma inflamação do nervo ciático, então ele pede pela cura desta enfermidade e por sua família. A irmã Suzy agradece a Deus pela vida da dona Cecília, que recebeu alta. Ela pede também pelo Brian, é um pedido da irmã Neuza, da Igreja Batista Central de Carapicuíba, tá? Ela compartilha conosco. Ela pede também pela mãe da Jennifer, que é mãe de uma amiga da sua filha, da Ciene, e pede também por sua família e por todos os irmãos. A irmã Simone Vélez, filha da irmã Nádia, do irmão Nilson, também compartilhou conosco pedido de oração por sua família e proteção a todos que estão vivendo esta pandemia. Depois nós temos pedido de oração da irmã Felicidade, pela saúde da Leila, esta saiu da UTI, e também pela mãe dela, mãe da Leila, que está internada. Felicidade também pede pelo senhor Avino, que está entubado. Também pedido e informações estas na semana. A irmã Maricélia pede pelo seu cunhado, Lúcio, passando aí por cirurgia. Pede também por sua amiga Gorete, que está também contagiada pelo Covid, e inclui também o pedido de oração por toda a nossa nação. A irmã Letícia Ribeiro, minha esposa, pede pela saúde de um amigo do serviço, o nome dele é Ricardo, que está entubado. A irmã Francine agradece por sua melhora e também da família Medeiros.
Ela pede pelo conforto de uma amiga, Lenita Marcolino, que está em luto pelo falecimento da sua irmã. A irmã Zezé pede pela saúde da Iaci e de toda a sua família, também em casos de Covid. A irmã Isabela pede pela saúde do seu pai Josué, da sua tia Cleonice, com suspeitas de Covid, e por sua saúde também. E agradece pelo pastor, o que eu agradeço, devolvo agradecimento a ela também. Já tive informações que, graças a Deus, Josué, família ali estão bem, né? Graças a Deus eles têm se recuperado. A irmã Creonice pede pela saúde da Pamela, também um caso aí envolvendo Covid. Depois nós tivemos também, na semana, um pouco mais próximo à quinta, sexta-feira, pedido de oração do irmão Adail pela sua mãe, Dona Cecília, que foi internada na UTI devido a um AVC. Oremos pela vida dela. A irmã Edith pede pela saúde da sua neta Laura, que não está muito bem. Esse pedido, novamente, foi feito na semana. Eu já tive até a atualização que a Laura está melhor, né? Inclusive, agora há pouco aqui no chat, se não estou enganado, a irmã Silinésia, né, que compartilhou conosco, é isso mesmo, dizendo que a Laura já está melhor, tá? Mas nós vamos continuar orando por ela também. Pedidos de hoje, no domingo, ainda pela manhã. Irmão Davi também compartilhou a situação da dona Cecília, mãe do Adail, que está na UTI pelo AVC, pede oração por ela também. A irmã Zezé, minha mãe, pede pelo consolo da sua cunhada Mara, pelo luto do seu irmão que faleceu. Irmão Wagner pede pelo amigo Juscelio, que está entubado, pede pela esposa do amigo Daniel, que fará uma biópsia devido a um tumor no cérebro. E aí, para que eles possam constatar exatamente sobre esta enfermidade. A irmã Marinha agradece por ter feito boa viagem e pede também pela viagem de retorno do Rodrigo a São Paulo, né? Vamos orar por ele também. A irmã Delza pede oração pelo Solonildo e também Fred, ele precisou internar novamente. Nós vínhamos já orando aí por essas duas pessoas, pedidos compartilhados pela irmã Delza, né? E a informação é que o Solonildo já estava se recuperando, já estava melhor, mas com essa informação que tivemos, entendemos que ele retornou aí para a internação. O irmão Ailton pede pelo consolo da família diante do falecimento do pastor Newton. Nós também expressamos os nossos sentimentos a toda a família, a todos os familiares e pediremos a Deus pelo conforto de todos. Temos também pedido da nossa irmã Dilza pelo consolo da família da sua sobrinha, pelo falecimento do sogro e sogra na data de ontem. Também expressamos aqui os nossos sentimentos a toda a família e também seguirá as nossas orações para consolo. Hoje também pela manhã, um pouco depois que tivemos o culto, recebi a informação do falecimento da morte da Marinês, filha da irmã Zumira. Nós temos a informação de sepultamento amanhã no Alfa Campus, das 9 às 11 horas da manhã. Né? Seguiremos também em oração e pedimos à igreja que orem também a favor da irmã Zumira, de toda a sua família enlutada neste momento. Eu ainda consegui captar aqui do chat pedido de oração da irmã Luciene e também informando que a mãe da nossa irmã Miriam está internada. Elas moram ali muito próximas, são vizinhas da mesma rua e ela nos traz essa informação e esse pedido de oração também da irmã Miriam. Bem, nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Quero convidar você a orar comigo neste momento, colocar diante do Senhor cada um desses pedidos. Vamos falar com Deus. Deus de amor, Pai eterno, coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos.
Começo, Senhor, e com muito pesar, com tristeza, lembrando dos casos que carecem do teu conforto, dos casos de luto no meio do teu povo. Tem misericórdia, Deus. Acompanhe, console, conforte irmã Zumira e sua família. Também, Pai, irmão Ailton, sua família, a família do pastor Newton. Por favor, Deus, conforte a cada um. Conforte a família também da sobrinha da nossa irmã Dilza, que perdeu sogra e sogro. E pelo entendimento que tivemos, tudo em pouco tempo, ambas vidas, Pai, impactando essa família, traga conforto a eles também. Conforte, console, vida da Mara, minha tia, pedido da minha mãe também. Por favor, Deus, leve todo o seu consolo a eles. Novamente eu te suplico, Deus, por favor, tenha misericórdia de nós. Sê com o teu povo. Pai, precisamos do Senhor. Principalmente em momentos de luto, de perdas de pessoas queridas, familiares nossos. Ainda mais, Senhor, precisamos estar firmes em Ti, colocados com os nossos pés sobre a rocha, certos de que seremos também amparados pelo Senhor. Por favor, Deus, visite cada família, traz a eles, minimize as suas dores, Pai. Dê a eles condições de permanecerem firmes em Ti, mesmo diante desse tempo de luto. Tem misericórdia, Pai. Ajude-os em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço também pela irmã Miriam, pela sua família, ser com ela, com o seu esposo também, irmão Alfredo, ser com Luquinhas, com Grimaldi, ser com seus familiares, seus netos. Por favor, Deus, ser com a mãe dela que está internada. Ajude, Pai, uma senhora já de uma certa idade, que precisa do teu auxílio. Dê tranquilidade, dê paz ao coração da irmã Miriam, Pai, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço também pelo Solonildo, peço também pela vida do Fred, pessoas que também estão internadas, Solonildo que retornou a essa internação. Ajude, Deus, dê forças, dê vigor a estes homens, a estas vidas. Ser com a família da irmã Delza, Pai, com cada um deles que tem estado pouco apreensivos diante destas enfermidades. Por favor, Senhor. Pai, eu peço também para os teus cuidados na vida do Rodrigo, para que a sua volta seja em segurança. Agradeço pela viagem da irmã Miriam, ou da irmã Marinha, pela sua família, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado deles. Continue a abençoá-los onde estão e que quando retornarem também estejam diante do Senhor como refúgio, diante da tua proteção. Pai querido, quero também te pedir pelo Juscelio, amigo do nosso irmão Wagner. Ser com ele, Pai, que está internado, que está precisando de oxigênio, isso pela informação do entubamento. Por favor, Deus, ajude-o, ser com ele, com os médicos que estão em seus cuidados. Peço pela esposa do Daniel, por essa cirurgia, por essa biópsia que ela fará. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse tumor não seja maligno, Deus. Pai, por favor, ajude esta vida. Se porventura ocorrer, Pai, faça teu milagre. Reverta essa situação, Pai, para a glória do teu santo nome. Peço também, Pai, pela vida da dona Cecília, mãe do nosso irmão Adail. Ser com ela, ser com seus familiares, irmão Adail, todos seus irmãos, família, ser com cada um deles, Pai.
Por favor, ajude ela para que ela possa ser restaurada, Senhor. Trate ela segundo as suas misericórdias. Sei com a Dail, sei com a nossa irmã Elizabeth. Também, Pai, dando força cada dia maior, dando recuperação cada dia mais à nossa irmã Elizabeth também, Senhor. Cuida do Adail, dê a ele sabedoria, discernimento para este momento difícil, Senhor. Obrigado, Pai, pela melhora da Laura. Continue a cuidar dela, também do nosso irmão Dorival. Ser com ele, Pai, nosso desejo, a nossa oração é que o mais breve possível ele esteja conosco em nossa comunhão também. Contudo, cuide dele, cuide da Laura, ser com a irmã Edith. Também amplie e peço, Pai, pela sua irmã e pela sua mãe. Por favor, Pai, ser com essas vidas. Ser com a mãe da nossa irmã Edith já também, com idade avançada, que exige de cuidados, de enfermagens constantes. Ser com a irmã dela que está cuidando de sua mãe agora também. Abençoe estas vidas, Deus. Pai amado, eu peço também pela vida da Pamela, pedido esse da nossa irmã Creonice. Ser com esta vida, Deus, ajude-a para que ela possa também vencer esta enfermidade. Ajude a nossa irmã Creonice. Peço também, Pai, que cada dia mais a alegria esteja fluindo em seu coração. A irmã Creonice se firme cada dia mais nessa fé que nós percebemos que ela tem. Ser com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem tido com a Isabela, com a Sandra, com o Josué, com cada um daquela família, Pai. Continue a tratar, a cuidar deles com a tua grandiosa misericórdia. Ser com a Cleonice, Pai, irmã do Josué, tia da Isabela, também estava com suspeitas desta enfermidade. Cuida dela, Senhor. Obrigado pela comunhão com a Isabela, sua família também. Estendo as orações a seus avós, a sua avó Rita, seu esposo, que não lembro o nome, mas o senhor o conhece, a irmã Nádia, irmão Nilson, ser com eles também, Senhor. Cuida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço também pela Francine, obrigado pela vida dela, do Heitorzinho, do Lorival, obrigado por essas vidas, Senhor. Agradeço pela melhora dela também. Obrigado pela melhora da família Medeiros, que ela também aqui menciona, Senhor. Continue a tratá-los com teu amor. Peço também o seu conforto e consolo. A Lenita, sua amiga, ser com ela, Pai, diante do luto de sua irmã. Conforte ela, assim como nós pedimos a cada um dos nossos queridos irmãos, da mesma maneira, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja sobre a vida dela. Pai, eu peço também pelo Ricardo, amigo da Letícia que está entubado. Visite-o nesta hora, Pai. Recupere-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço pela vida da Letícia, também da nossa família, ser com cada um deles. Peço pela Gorete, peço pelo Lúcio, ser com estas vidas, Pai, pedido este da nossa irmã Maricélia. Ajude-os também. Lúcio, na sua cirurgia, acompanhe, ser com as mãos dos médicos que irão tratá-lo. Gorete, Pai, para vencer essa enfermidade, Covid, dê fôlego a ela, dê saúde, dê a cura a esta amiga da irmã Maricélia Gorete, Pai, por favor. Pedimos também com a irmã Maricélia por toda a nossa nação, por todo o nosso país, ser com os nossos líderes, presidentes, governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, todas as autoridades, Pai, por favor, dê a eles sabedoria, Senhor, coloca as tuas mãos sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eles se voltarem para ti, sabemos que a nossa vida será melhor. Por isso clamamos ao Senhor pela vida deles também. Muda a história desta nação, Pai.
Agradeço pela vida da nossa irmã Felicidade, Pai. Obrigado pela vida da Leila, pela sua melhora. Por favor, ser com ela também, Pai. Continue tratando dela. Ser com o Senhor Alvino, que continua no hospital, ao contrário da Leila, que já saiu do hospital, segundo informações que tivemos. Abrace-os, contemple-os em o nome do Senhor Jesus. Trate-os também, Pai, com amor, que as suas famílias também sintam a tua presença, o teu cuidar sobre a vida deles, que isso resulte em glórias ao teu nome. Pai amado, peço pela Simone, por favor, ser com ela, Pai, filha da nossa irmã Nádia, ser com ela, com seu esposo, com a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela também suplica a Ti, Pai, por esse momento de pandemia, por cada um que está vivendo de uma forma mais triste as realidades desta pandemia. Deus, eu peço também pela Jennifer, mãe de uma amiga da nossa querida Ciene, ser com ela, Senhor, ajude ela diante dos seus problemas, das suas dificuldades. Ser com a Ciene, ser com a irmã Suzy, ser com seus irmãos também, Pai, ser com toda a sua família. Peço pela irmã Neuza, pelo Brian, ajude-os também, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela amiga da nossa irmã Suzy, a dona Cecília, que já está de alta, isso porque cremos, as tuas mãos esteve sobre ela. As nossas orações foram ouvidas e agora podemos nos alegrar em Ti. Cuida do meu irmão, Pai, do Sérgio, trate desta inflamação para que ele se sinta bem. Sabemos das necessidades, da sua mobilidade diante do seu trabalho. Cuida dele, trata, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor tratou dele quando esteve numa crise da sua diabetes, agora peço também para que trate diante desta inflamação. Cuida da Sheila, também dando saúde a ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Trabalhe na vida do Samuel, do Nicolas. Peço, Pai, pelo amor que tenho por eles, peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela melhora da Edinalva, também da Dete, pedidos da nossa irmã Dite. Em mais este momento, em mais esses pedidos, podemos engrandecer o Teu nome, podemos exaltar ao Senhor e ter reconhecido Teu poder, atuação sobre estas vidas. Também, da mesma maneira, louvamos ao Senhor, Pai, pela vida da nossa irmã Miriam. Mais uma vez o Senhor se mostrou poderoso sobre a vida dela. Mais uma vez o Teu milagre alcançou a vida dela, Pai. Obrigado, que ela agora pode estar com a sua família, pode estar novamente regozijando em Ti, louvando o Teu nome, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, seu imenso amor para com a irmã Miriam, Pai. Nos sentimos vitoriosos em Cristo, por meio do Teu poder na vida dela. Ser com o Senhor Vieira, Pai, que estava, pelo menos no início da semana, aguardando um leito. Espero que tudo tenha sido resolvido na vida dele, Pai. Guarde a vida deste homem. Visite o Joey, também sua esposa, sua família, seus irmãos, cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também o Sérgio, amigo do nosso irmão Rúbio, cuida dele, Pai, trate-o, cure-o, em nome do Senhor Jesus. Se ele ainda, Pai, não foi atendido, se ele ainda não recebeu a oportunidade de ser tratado no leito de UTI, que não haja a necessidade que a Tua cura venha antes, mas se porventura, Pai, por da Tua vontade, o Senhor permitir que ele seja curado, que os médicos tenham total condições de trazer ele de volta a sua vida normal, a sua saúde plena, isso por meio do Seu poder, através desses profissionais. Ser também com o Senhor José, com o tumor que ele tem no cérebro, uma área tão meticulosa, uma área que exige maior cuidado, maior atenção. Cuida dele, Pai. Para o Senhor nada é impossível.
colocamos as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, a vida da tua igreja, nas tuas mãos. Oramos, Pai, acreditando e confiando no Senhor. Eu sei que podes. Faça a tua vontade. Perdoe os meus pecados. Oro em nome do Senhor Jesus, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Meus irmãos, glórias a Deus. Mas quero repetir, quero enfatizar realmente. Continue a orar. Não deixe de orar. Se acabar aqui a nossa transmissão, ore. Vai dormir, ore. Acordar, ore. Você vai sair da sua casa, ore. Se você estiver um momento de tranquilidade, já que teremos um feriado prolongado pela frente, aproveite, ore. Coloque-se diante do Senhor, clame ao Senhor, não deixe de orar, igreja. Nós precisamos muito do nosso Deus. A necessidade se vê cada vez maior à nossa porta. Por isso, nós estaremos aos pés de Jesus. Coloque-se também em oração. Bem, nós vamos ter agora nosso momento missionário. O irmão Gili vai nos apresentar um pouco daquilo que está acontecendo nos campos. Já tivemos aqui alguns missionários relatando o poder de Deus na vida deles e eles podendo servir ao Senhor através desse imenso poder. Veremos aqui também um pouco daquilo que acontece na Europa, né? Talvez países de primeiro mundo, para alguns não haja a necessidade, mas sabemos que todos precisam de Cristo. Vamos conferir um pouco mais aquilo que o nosso irmão Gili preparou para este momento missionário. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos em campanha de missões mundiais, que tem como tema Vivo por dedicação. E a nossa divisa está em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Você se lembra, Júlia, quem esteve no primeiro domingo na nossa igreja? Irmã Otília. Isso, irmã Otília. Ela esteve falando sobre a América e principalmente a África, onde ela ficou boa parte dos seus 28 anos. No segundo domingo, quem nós tivemos? Heitor. Isso, irmão Heitor, falando ali sobre o que Deus tem feito na Ásia, sobre a igreja perseguida. E no terceiro domingo? Humberto. Pastor Humberto, isso. Pastor Humberto, ele esteve falando ali sobre o que Deus tem feito ali no leste da África, ali, falou sobre a tenda de brincar e sobre os demais projetos que ele tem atuado ali, usando o seu dom de medicina, também para pregar a palavra de Deus. Hoje, nós falaremos um pouquinho sobre o que Deus tem feito na Europa. Escutem o que Deus tem feito ali, através da nossa missionária, Henriqueta Peixoto. Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou Henriqueta Peixoto, casada com Henrique Davans Peixoto. Temos uma filha, Emanuele, e somos missionários da Junta de Missões Mundiais. Gostaria de compartilhar com vocês algo muito especial e é o tema da nossa campanha em 2 Timóteo 1,7. Sepse perendia nuk nakavano frima e fricas por força da shuri ve urtesi. Então vocês já sabem, né? Essa é a nossa o versículo tema da nossa campanha de missões mundiais e eu falei na língua albanesa. Então, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, né? De força, de amor e de sabedoria. Na língua albanesa é essa versão. Então, queridos, é um privilégio estar aqui, né? Compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito, né, nos campos.
o que Ele tem realizado através da sua oração, através do seu comprometimento, né? Porque quando você ora, você intercede, a oração move o coração do Senhor e nós somos ricamente abençoados lá no campo, né? Deus dá estratégias, Deus nos ilumina, né? Para fazer algo especial de maneira extraordinária. E eu queria falar para você que nós temos compartilhado o amor de Deus lá na Albânia durante esses últimos 14 anos de uma maneira bem especial. Deus nos deu a estratégia de alcançar aquele povo, né, através de ferramentas. Então nós temos usado a culinária, a beleza, o artesanato, o futebol, o amor, o abraço, para que a gente pudesse compartilhar o amor de Jesus. E nesses anos todos, o Senhor tem dado bom êxito. E nós atribuímos as suas orações, a oração do povo de Deus e os recursos enviados para que isso fosse viável. A gente tem algumas fotos aqui do trabalho que a gente realizou e nesses cursos de culinária a gente ensinava a palavra de Deus, compartilhava o amor de Deus, orando e em todo o tempo, todas essas atividades sempre gratuitas, né? A gente fazia lá na igreja e eles iam, recebiam os tratamentos e recebiam as orientações e algumas vezes muitos perguntaram por que vocês fazem isso? Com que suporte vocês têm, né? Porque vocês oferecem esses cursos de maneira gratuita e tem abençoado toda a comunidade, né? Mulheres de várias cidades, né? Tiveram acesso desses trabalhos nesses 14, quase 15 anos. E eu disse, porque é uma igreja no Brasil, a Igreja Batista Brasileira e outras igrejas que são parceiras. Eles enviam, né, o suporte para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E eles ficaram impactados, disseram, como que alguém ajuda alguém que não conhece? Por que vocês fazem isso? Porque nós amamos Jesus. Porque é o ensinamento dele. Então, quando você ora, quando você intercede e você oferta, querido, queria dizer que as suas ofertas têm chegado lá no campo. As suas ofertas têm feito diferença na vida das pessoas. Porque é muito lindo você ver alguém reconhecendo que a vida só tem um sentido verdadeiro porque recebeu Jesus e agradecendo pelo envio dos missionários aos campos. Então eu queria nesse momento encorajar você a investir, a crer no sobrenatural de Deus. Lucas 6:38 que diz: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém, querido? As suas orações, as suas ofertas não têm sido em vão e você também pode ser um mobilizador, né, de missões mundiais, compartilhando esse trabalho lindo que Deus tem realizado na vida daquelas pessoas no campo e fazendo diferença. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por essa oportunidade e que Deus prospere, né, de maneira extraordinária e que envie missionários até os confins da terra. Um abraço grande. Bem, irmãos, nós voltamos. E durante todo o mês de março, seja através dos momentos missionários, dos missionários que estiveram conosco, nós tentamos colocar a igreja a par do que tem acontecido ao redor do mundo. Vamos nos lembrar dos 4 pilares de missões mundiais. Nós podemos fazer missões mobilizando, contribuindo, indo, orando. Então, como o nosso pastor falou hoje pela manhã, a nossa missão, ela continua. Então, que o Senhor nos abençoe e que, como igreja, possamos participar daquilo que Deus tem feito no mundo.
Boa noite e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Boa noite, irmão. É isso. Glória ao nosso Deus. Você vê que interessante, irmãos. A gente já viu aqui durante esse mês pessoas levando o evangelho através da sua paixão, da sua habilidade em lidar com crianças, né? Como vimos ali também na vida da irmã Otília. Vimos aqui também pessoas que usaram dos seus talentos e habilidades médicas neste último domingo. Vimos isso também. Agora vemos aqui a irmã Henriqueta falando sobre a culinária. Olha só que magnífico isso, irmãos. Através da culinária, ela pode levar o amor de Cristo às pessoas. Eu sei que temos belíssimas irmãs cozinheiras de boas mãos prendadas aqui entre nós também, né? Que Deus também desperte a nós para usarmos dos nossos dons, das nossas habilidades, para proclamar o Evangelho, né? A gente sabe que Deus usa os seus servos de acordo com aquilo que, de acordo com a sua capacitação também, né? Deixe Deus usar, apenas se disponha e Ele vai usar para a obra dele. Ele quem comissiona, Ele que chama, Ele que capacita também. Nós vamos louvar a Deus, vamos ver mais uma vez aqui, antes de entrarmos no momento da mensagem, o hino da campanha de missões mundiais deste ano, desta campanha de 2021. Vamos louvar. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Liberdade e ao mundo
Ok, viva o poder de transformar. Essa é o tema da campanha de missões mundiais. Estamos, como igreja, Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, trabalhando esse tema neste mês de março. Nós vamos novamente meditar a respeito disso. Texto base já dito, né, citado pelo Gilivânio, inclusive deixa eu fazer um parênteses aqui, eu chamei o Gilivânio, esqueci da Julinha, a Julinha também, né, nossa missionária já em ação, né, ainda em tenra idade, mas já em ação, missionária Júlia também ali conosco, esqueci de citá-la, e o meu abraço a Julinha, viu, que Deus continue te abençoando. Estava dizendo que o Gili e a Júlia já apresentaram para a gente ali o tema, mas eu quero ler com vocês novamente a divisa desse tema de missões mundiais. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Está aí na tela para você também. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós temos falado, irmãos, durante todo este mês, né, exceto ali quando cedemos um pouco do momento de mensagem para ouvirmos os testemunhos dos missionários que nós recebemos, mas durante todo esse tempo nós temos meditado a respeito dessa temática e abordado um pouco desses pontos que tratam a divisa da campanha deste ano. Certo é que eu falei bem mais sobre o medo. Eu realmente fiz bastante ênfase sobre este ponto, porque percebo, entendo que nos dias de hoje muitos irmãos, muitas igrejas acabam se recuando, se mantendo receosos por conta de alguma razão de poder pregar a palavra de Deus. Medo, talvez, de falar em público, medo de repente, passar vergonha, medo de não saber o que dizer, medo de ser mal compreendido e por isso sofrer por conta disso. Existem várias pessoas com medo. E aí muitos só ficam delegando a missão de proclamar o evangelho. Por isso que eu trouxe muita ênfase aí sobre o medo. Espero que possamos todos vencer o medo e viver o poder de transformar pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Mas hoje eu quero abordar um pouco mais esses três outros pontos que Paulo tratou aí em 2 Timóteo 1,7. Ele fala sobre o poder, o amor e o equilíbrio. Eu falei disso na primeira semana e quero terminar essa campanha tratando disso também. Mas eu quero tratar tendo como exemplo a vida do apóstolo Paulo, que eu vou apresentar aqui na sequência para vocês, tá? Mas antes de apresentar também, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quero que você reflita acerca dela. Você pode dizer que, tendo que se gloriar em Cristo Jesus, daquilo que ele tem feito através de você para levar outros à obediência a Cristo? Eu vou repetir. Você tem do que se gloriar daquilo que Jesus, daquilo que Deus tem feito através de você para levar outras pessoas até Cristo? Você pode dizer que tem do que se gloriar nisso? Talvez pareça difícil responder a uma pergunta como essa, mas ela só vai se tornar difícil para aqueles que não têm nada a dizer, não têm feito nada, não têm sido instrumentos nas mãos de Deus, a fim de que outros obedeçam a palavra de Deus. Por isso, eu quero apresentar aqui também um exemplo. Apóstolo Paulo, exemplo de poder, de amor e de equilíbrio. No texto de Romanos, capítulo 17 ao 22, que servirá como base para a nossa mensagem hoje, eu vou apresentar aqui esses pontos a você de que Paulo, sim, é o exemplo de poder, de amor e de equilíbrio através dessa carta escrita aos irmãos de Roma. Romanos, capítulo 15, versículo 17, vou ler até o versículo 22. Diz a palavra do Senhor. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus,
em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, e em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, Pai Santo e Glorioso, exaltado seja para todos sempre. Me coloco novamente em Tua presença, pedindo ao Senhor pela minha vida, pedindo ao Senhor pela vida e pela edificação da Tua igreja, pedindo ao Senhor que o Teu nome seja exaltado e glorificado através do resultado da Tua palavra nos nossos corações, nas nossas vidas. Peço ao Senhor pela vida dos meus irmãos, que os ouvidos estejam atentos, que os corações estejam abertos, que as vidas estejam dispostas a agir em Teu nome. Tenhamos, ó Pai, na mensagem de hoje, a percepção da vida de Paulo e possamos tê-lo como exemplo de poder, de amor e equilíbrio, conforme a mensagem que entregaremos a seguir. Peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Irmãos, vamos lá. Primeiro nós vemos nesse texto de Romanos 15, Paulo, apesar de dizer que se gloria, ele não faz uma autoexultação. Antes, ele glorifica a Jesus Cristo, né, por realizar e tendo ele como intermédio, fazer algo para a vida daquelas pessoas que precisam do Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro aqui que ele é somente instrumento, ele é somente intermediário. Cristo é que é primeiramente glorificado. Até mesmo os sinais e milagres que são declarados são pertencentes ao poder do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia da sua limitação e ele buscava ensinar isso aos seus irmãos, ouvintes e discípulos também. Ele sempre dizia que era importante que as pessoas que se tivessem que se gloriar de alguma coisa, se gloriassem no Senhor. Ele fez isso, por exemplo, quando escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 ao 31, ele disse exatamente isso. Ele escolheu o que era para o mundo, o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, percebe? O apóstolo Paulo estava sempre dizendo, se for se gloriar, se glorie no Senhor. Em 2 Coríntios também, capítulo 10, versículo 16 ao 18, né, 2 Coríntios 10, 16, ele também escreveu, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, se glorie no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda.
Então, esse texto tem muita semelhança com esse nosso texto de Romanos, capítulo 15, mas, novamente, ele vai dizer que, se houver que se gloriar, que façamos isso no Senhor. Por fim, também em Gálatas, quando ele vai escrever aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, ele repete essa sentença, essa ideia. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, Paulo sabia muito bem quem ele era e o poder que estava sobre ele, por isso ele glorificava a Deus. Paulo sabia muito bem que os grandes feitos realizados pelo poder de Deus era o poder desse Espírito que estava nele. Imagino que nenhum deles foi esquecidos por Paulo, nenhum dos feitos, nenhum dos sinais, nenhum dos milagres Paulo pôde esquecer. Ele devia se lembrar de cada situação, de cada questão, de cada lugar em que se manifestou o poder de Deus por meio da vida dele. Ele sabia, repito, sabia que ele era apenas instrumento de Deus. Por isso a gente vai trazer esse primeiro ponto como Paulo dando poder, dando exemplo de poder. Tá? Paulo é um exemplo de poder. Nós vamos dizer que Paulo como exemplo de poder, de amor e de equilíbrio. E esse primeiro ponto apresentando ele como exemplo de poder. Claro, poder de Deus na vida dele. Sinais e maravilhas e o poder do Espírito de Deus na vida dele. São diversos, irmãos, sinais, prodígios, maravilhas que foram feitas através da vida de Paulo pelo poder de Deus nele. Nesse ponto, a gente precisaria dar uma olhada, uma analisada em alguns textos do livro de Atos. Mesmo havendo vários poderes que foram feitos por meio de Paulo, do poder de Deus nele, ele não fala muito detalhadamente sobre eles. Quem vai contribuir com isso é Lucas, companheiro de viagem e autor do livro de Atos. E aí a gente capturou alguns desses momentos, alguns desses sinais e maravilhas feitos pelo apóstolo Paulo. Olha só que coisas incríveis aconteceram através da vida do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 13, versículo 9 até o versículo 12, ali na sua primeira viagem missionária, diz assim: então Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado. Essa é uma evidência, tá? Impressionado com o ensino do Senhor. Tá aí, um dos sinais que Paulo pôde realizar pelo poder que estava na vida dele. Simplesmente disse aquele homem que estava atrapalhando os trabalhos do servo do Senhor, né? Você ficará cego. E imediatamente aquele homem ficou cego. Pense, no poder estava agindo sobre a vida de Paulo. Pouco mais à frente, Atos capítulo 14, versículo 8 ao 11, um outro momento de sinal e maravilha feito através da vida de Paulo. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica:
os deuses desceram até nós em forma humana. Gente, olhar para esses sinais e milagres, né? Não sei quantos gostam de olhar as viagens missionárias de Paulo, de estudar isso, mas se você não tinha ideia das coisas que Paulo efetuou, está aí um pouquinho. Ele simplesmente olha para o homem, percebe que aquele homem tem fé, o homem é paralítico e simplesmente acontece a cura daquela pessoa. Nós vimos recentemente, né, pastor Humberto falando sobre o trabalho dele ali no leste da África, falando sobre a cura de um menino que tinha também os pés, né, deformados, e ali ele pôde orar a Deus e depois agir pelo poder de Deus, com a capacitação de Deus na vida dele, e permitir que aquele menino voltasse a andar numa vida normal, trazendo espanto até mesmo aos seus pais, algo que esse testemunho me impactou bastante também. Mas olha aí, Paulo também havia feito isso, era um dos sinais e maravilhas pelos quais ele podia se orgulhar do poder de Cristo nele. Mais um pouco à frente, em Atos capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 18, vou ler pelo menos mais um ou dois textos em Atos, tá? Atos 16, do 16 ao 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Interessante, né? Paulo simplesmente volta e fala para o espírito que estava na moça. Né? O texto deixa claro isso. Ele está conversando com o espírito e dá uma ordem, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ele deixe ela. Imediatamente a coisa acontece. Maravilha. Poder pelos quais Paulo podia se orgulhar diante do poder de Cristo na vida dele. Mais um, por último, Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Pedaço de pano usado por Paulo, passado sobre aqueles que tinham suas enfermidades, o espírito malignos, e eles eram curados. Tá aí. Paulo podia realmente se orgulhar por meio do poder de Cristo que estava sobre ele. O resultado disso, o nome do Senhor era magnificado, o nome do Senhor era engrandecido. Mas, irmãos, o poder de Paulo não se constituía apenas em sinais, prodígios e maravilhas. O poder estava também nas palavras, na pregação. É de bom tom que enfatizemos isso, né? Os milagres físicos não são a única maneira pela qual o poder do Espírito Santo se manifesta. Cada conversão é uma manifestação de poder pela qual o Espírito Santo, por intermédio do Evangelho, resgata e regenera pessoas em seus delitos e pecados. Paulo deixa claro que ele também falava e que havia poder em suas palavras, não somente através de sinais. Havia também resultados de suas pregações, a ponto dos próprios opositores, os seus inimigos, admitir que Paulo e os seus companheiros tinham colocado o mundo de cabeça para baixo. Isso está lá em Atos, capítulo 17, versículo 6. Homens que alvoroçaram o mundo. Quando Paulo discursou diante do rei Agripa, apresentando ali o seu testemunho, a sua conversão, ele teve a seguinte, ouviu o seguinte do rei Agripa, né, em Atos 26, versículo 28 em diante, Atos 26, versículo 28. Olha só o que o rei falou para ele.
Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo? Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Realmente, Paulo era poderoso em palavras, mas porque o poder de Deus estava sobre ele. Paulo cria no poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, coisa essa que ele escreveu no início da carta aos Romanos, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra, a pregação, o Evangelho também era constituída de poder. Pregação é o meio usado por Deus para alcançar os perdidos, como Paulo também vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Como que eles vão crer se não há quem pregue? As pessoas são transformadas pela pregação do Evangelho. Não somente sinais e maravilhas, mas também pela palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Olha só. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, a ênfase de Paulo não estava nas coisas apenas que ele fazia, mas nas coisas que Cristo fazia por intermédio dele. Repito, seja sinais e maravilhas, seja a pregação da palavra. A obra de Cristo é o poder, e o poder que vem de Cristo era colocado, despejado sobre a vida de Paulo, e Paulo era somente um agente, um instrumento. Ele é para nós um exemplo de poder, nos sinais e também nas palavras. Nós também podemos, da maneira como Deus desejar, seja em sinais ou em palavras, de acordo com a sua boa vontade sobre as nossas vidas. Mas que quando acontecer, seja o poder de Deus e não nós. Né? E isso Paulo deixou claro, se tornando para nós exemplo de poder. Vamos ver também Paulo como exemplo de amor. No texto que nós lemos em Romanos capítulo 15, 17 ao 22, eu posso perceber também esse forte interesse, esse amor do apóstolo Paulo pelos perdidos, pelos gentios, pelos irmãos que estão em Roma, pelo Cristo que o chama e o comissionou para pregar o Evangelho. Paulo, quando faz isso, ele deixou claro nesse trecho que ele não faz a reveria, ele não faz de qualquer jeito, de acordo com a sua vontade, mas impera nele a vontade de Deus, a vontade e o amor a Cristo é que faz com que ele coordene o seu trabalho de acordo com aquilo que Deus deseja. E no capítulo 1, quando ele iniciou a carta aos Romanos, Romanos capítulo 1, o versículo 9 até o 11, deixa eu achar aqui, agora sim. Ele deixa transparecer um pouquinho dessa afetividade, desse amor fraternal para com os irmãos em Roma. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha, como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Percebe? Paulo ele deixa claro ali essa ânsia de visitar os irmãos na igreja de Roma. Paulo não tinha plantado aquela igreja como houve, por exemplo, no caso de Corinto, o caso de Éfeso e outras tantas igrejas. Né? A igreja de Roma ela já era existente antes mesmo da visita de Paulo àquela região.
Mas Paulo deixa claro que ele está sempre em oração por aqueles irmãos e pela vontade de Deus, que as portas lhe sejam abertas, porque ele tem uma ânsia, uma vontade, um desejo de poder estar com aqueles irmãos, compartilhando um pouco do dom de Deus com eles, né? Isso é um indício desse amor fraternal que Paulo tem por aqueles irmãos. Ele ainda escrevendo na nossa base de Romanos capítulo 15, 17 ao 22, ele diz que viajou de Jerusalém até o Ilírico, investiu sua vida para poder levar o evangelho demonstrando o seu amor a Cristo. Durante essa viagem de Jerusalém ao Ilírico, que durou anos e anos, Paulo ele enfrentou coisas terríveis. Ele fez uma pequena lista daquilo que ele passou e enfrentou durante estas viagens de Jerusalém até o Ilírico. Parte dessa viagem e desses detalhes em 2 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler para vocês essa pequena lista, do versículo 23 ao 29. 2 Coríntios 11, 23 ao 29. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Entende? Tudo isto Paulo passou, tudo isso Paulo enfrentou por conta do seu amor a Cristo. Assim continua, falei até o 29, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Entende? Paulo, ele fez isso porque era masoquista? Enfrentou todas estas coisas porque gostava de sofrer? Não, só pode ter sido por amor. Tá? Paulo é também um exemplo para cada um de nós de amor aos não convertidos, de amor à obra de Cristo e ao próprio Senhor da obra, o Senhor Jesus Cristo. Quando ele escreveu para Timóteo a segunda carta, no capítulo 2, versículo 10, ele disse assim para Timóteo: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Eu suporto todas essas coisas porque eu tenho amor a essas pessoas, por causa dos eleitos de Deus. Por isso que eu estou suportando. Amor, é por amor. Paulo é um exemplo de amor. Claro, há quem considerasse que Paulo estava louco, né? Como pode um homem passar por tudo isso, sofrer, enfrentar todas estas coisas, sem ter, de repente, algum ganho, sem ter algum benefício com isso? Paulo foi chamado algumas vezes de louco por passar por estas situações. Mas ele vai dizer, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Exatamente, por amor. Por tudo isso é que Paulo sofreu e aceitou passar por tantos riscos de morte, se desgastando pessoalmente pelo amor aos gentios, ou como ele mesmo vai descrever também na segunda carta aos Coríntios 12, versículo 15, dizendo assim de boa vontade, é porque eu quero, de boa vontade, por amor de vocês,
gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que eu os amo tanto, devo ser menos amado. Então, eu vou me desgastar, eu vou sofrer porque eu amo vocês. Eu sei que tem bastante texto que eu estou compartilhando com vocês, mas para deixar claro exatamente este ponto de que Paulo fez por amor, ele é um exemplo a nós de amor. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Efésios 3:1. Chegou a ser preso e disse: eu sou prisioneiro por amor de vocês. Uma tradução com uma revista atualizada, né, diferente desta da NVI, vai dizer, em vez de favor, ele vai dizer por amor a vocês. Por amor, ele se entregou à causa do Evangelho e também entregou o Evangelho de forma completa. Ele diz em Romanos 15, ali do 17 em diante, né? Eu entreguei o Evangelho plenamente, todo o Evangelho. Geoffrey Wilson, comentarista bíblico, ele diz corretamente que, ao se pôr ao legalismo, o apóstolo não fazia qualquer concessão à libertinagem. Ele não pregava um evangelho barato e fácil e que bastava crer, porque Cristo não aceitara ser salvador daqueles que se recusam a segui-lo como Senhor. Paulo, ele dava o evangelho completo, o evangelho pleno. Ele não pregava apenas metade do evangelho, por amor ao evangelho. Não era um evangelho barato. Simplesmente essa carta que ele escreve aos irmãos de Roma é vista como uma das cartas mais robustas doutrinariamente, onde ele fala também sobre o trabalho dos irmãos em Cristo entre fracos e fortes, onde ele fala sobre pecado, onde ele fala sobre justiça, onde ele fala sobre o amor de Deus, onde ele vai falar sobre diversas coisas aqui na carta aos Romanos, entregando todo o evangelho aos seus ouvintes. Por isso ele se desgastava, por amor das pessoas, por amor da causa e por amor a Cristo, o mestre e o dono de toda esta causa. Paulo é para nós um exemplo e devemos segui-los também. Por fim, Paulo é um exemplo de equilíbrio. Paulo é um exemplo de poder, de amor e de equilíbrio. Ao contrário do que vimos anteriormente, Paulo não era nenhum louco ou com falta de juízo. Pelo contrário, ele era sensato, equilibrado e com obediência e estratégias para poder continuar com a sua missão, com o seu trabalho, demonstrando todo o equilíbrio existente na sua vida. Paulo disse ali em Romanos 15 que ele viajou de Jerusalém até o Ilírico. Eu quero falar novamente sobre este ponto. E aí, neste momento, passar para vocês um pequeno mapa dessa região que Paulo menciona. Está aí na tela para vocês, né? Paulo dizendo, então, que viajou de Jerusalém ao Ilírico. Um pouco à direita, pelo menos aqui para mim, não sei se vai reverter para você aí, mas tem uma setinha indicando Jerusalém. Ali está exatamente a maior parte do ponto de partida de Paulo. Tá certo que ele partia de Antioquia, né, mas ele sempre passava à igreja de Jerusalém, relatórios de suas viagens missionárias, ele tem ali como ponto de partida. Talvez o extremo mais ao sul do Império Romano, na qual Paulo esteve pregando o Evangelho. E o Ilírico, um pouco mais no centro, também com uma setinha apontada, né? Uma região mostrando que Paulo pregou até essa região naquele momento. Mas o desejo dele era ir para a Espanha, vindo um pouco mais para o Ocidente e alcançar partes que ainda não haviam recebido do Evangelho. Isso mostra para nós exatamente este homem equilibrado, moderado nas suas ações, nas suas estratégias para pregar o Evangelho. Deixa eu voltar aqui com o meu esboço também, né? Admite-se que essas estratégias básicas de forma alguma impediam o apóstolo de visitar uma congregação já organizada, ou mesmo que dava bons frutos, né? E poder desfrutar um pouco da comunhão com aqueles irmãos, comunicar as bênçãos
da comunhão cristã com eles e ainda pregar, quem sabe, em alguns momentos e outros, palavras ou sermões àqueles irmãos ali. Mas ele deixa claro que o principal alvo dele era proclamar as boas novas para as terras além, para onde ainda não se tinha ouvido a sublime mensagem do Evangelho. A ambição dele era estabelecer novas fundações, novas igrejas, plantar novas igrejas, para não edificar sobre fundação alheia. Isso é equilíbrio, isso é moderação. Hoje nós sabemos que nem todos têm este mesmo equilíbrio, nem todos pensam sensatamente desta maneira, né? Mas não ligam simplesmente de colocar os seus fundamentos em lugares em que a palavra já está imposta, né? Simplesmente anunciando o Evangelho para aqueles que já ouviram do Evangelho, tão famoso e conhecido no evangeliquez como pescadores de aquário. Hoje em dia, temos vários deles que não demonstram esse poder de equilíbrio que Paulo demonstrava. Muitos comentaristas, e entre eles John Stott, entende que Paulo escreveu essa carta aos Romanos quando ele estava na região da Grécia durante os 2 a 3 meses que permaneceu naquela região, registrado em Atos 20, versículo 3. Mas antes de ele estar naquela região e escrever, 2 anos ele passou na região de Éfeso, e que Lucas vai registrar também ali no livro de Atos, no capítulo 19 até o 19:10. Deixa eu colocar aqui para você, Atos 19:10. Olha só o que aconteceu ali. Diz assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Entenda isso, irmãos. Paulo permaneceu 2 meses na região de Éfeso, fez um trabalho esplendoroso, de forma que todos, diz o texto, judeus e gregos, ele sempre se preocupava em levar o evangelho aos judeus, mas quando eles rejeitavam, ele também se voltava e sabia que ele era o apóstolo dos gentios, mas ali tanto os judeus quanto os gregos, todos que estavam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Isso porque Paulo era um homem equilibrado. Ele criava estratégias para poder pregar o evangelho. E aí, claro, agora chegou o momento. Por mais que ele desejasse visitar Roma, por mais que ele desejasse ir para outros lugares, outras regiões, ele era equilibrado, ele fazia a vontade de Deus. Primeiro eu vou procurar fazer aquilo que Deus quer. Agora, tendo cumprido com aquilo que Deus quer, eu vou então atender as outras regiões. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer, e isso mostrava o equilíbrio do Paulo. Dessa maneira, a palavra de Deus se fortalecia, se difundia por toda a região, como Atos 19:20 vai descrever à frente. Enquanto isso não aconteceu, Paulo sabia que não estava livre para ir para Roma, ou mesmo nas próprias palavras do apóstolo Paulo, como vimos em Romanos 15:22, por isso que muitas vezes eu fui impedido de ver vocês. É interessante isso, porque Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse que queria tanto estar com eles e foi impedido. Mas ali ele deixa claro que foi impedido pelo Satanás, que não permitiu que ele avançasse. Né? O diabo simplesmente trancou, fechou as portas para que Paulo pudesse visitar aqueles irmãos novamente, causando ali dificuldades para o ministério de Paulo. Mas aqui ele fala que foi impedido porque ele é um homem equilibrado. Ele foi impedido de estar antes com os irmãos em Roma, porque primeiro a vontade de Deus, depois a vontade dele. Eu quero estar com vocês, eu anseio ver vocês, mas pelo equilíbrio que tem, pelo poder de Cristo em mim, esse equilíbrio que está em mim, eu vou cumprir primeiro com a vontade de Deus. Né? E aí, então, ele vai poder ir para a Espanha, vai poder passar por Roma, rever ali alguns amigos, irmãos, tudo feito com
moderação e equilíbrio. Meus irmãos, deixa eu voltar na pergunta que eu fiz lá no início para vocês, no início desta mensagem. Você pode dizer que tem do que se gloriar daquilo que Deus tem feito através de você para levar outros a obedecer a Cristo? Se a sua resposta é sim, eu tenho do que me gloriar, porque pelo poder de Cristo em mim, existem vidas sendo levadas até o Senhor Jesus Cristo. Se a sua resposta é essa, amém. Glória a Deus por isso. Como nos ensinou e vimos aqui, toda a glória ao nosso Deus, sempre a Ele. Somos apenas instrumentos. Agora, se a sua resposta a essa pergunta é não, eu não tenho do que me gloriar diante daquilo que Deus poderia fazer na minha vida, através da minha vida, levando pessoas a Cristo, então eu preciso que você repense a sua vida como servo do Senhor. Preciso que você tenha o apóstolo Paulo como exemplo para que você possa, então, viver o poder de transformar. Cristo é que concede, é que dá poder para que você faça. Você vai ser apenas instrumento, mas ele não faz isso se você não quiser. Ele não é autoritário nesse sentido de invadir a sua vida e fazer você um robô para aquilo que ele tanto deseja fazer com a humanidade. Ele deseja que você se voluntarie, que você obedeça à ordem dele. Se você fizer isso, aí então você vai poder dizer como Paulo, agora eu tenho do que me orgulhar, porque o poder de Cristo atua em mim e muitas vidas estão sendo levadas a Cristo para a glória do Deus Pai. Pelo poder de Cristo em você, que haja sinais, maravilhas, ou ainda pela pregação do Evangelho, que você demonstre esse poder de Cristo também na sua vida, pregando, anunciando, proclamando. Talvez você não esteja num púlpito ou nos próximos domingos responsável pela palavra, mas anunciando aqueles que ainda não têm Cristo Jesus em seu coração. Que você também mostre uma vida de amor, de profundo e verdadeiro amor por Cristo, pela causa de Cristo e por aqueles que ainda não conhecem ao Jesus, como Paulo tinha pelos gentios. Por fim, você tem uma vida equilibrada, moderada, atentando primeiro para a vontade de Deus, a vontade exclusiva do Pai, para só então realizar aquilo que está no seu anseio, na sua vontade, aquilo que você tanto gostaria de fazer. Desde que Deus coordena a sua vida, demonstrando aí todo o equilíbrio, toda a sensatez, toda a moderação no serviço na obra do reino de Deus. E a mensagem desta noite, todas estas experiências que tivemos no mês de março, referente a missões, nos faça cada vez mais exemplos para outras pessoas, como Paulo é exemplo também para as nossas vidas. Paulo pôde dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele é exemplo de poder, de amor e de equilíbrio. Seja você também. Amém? Deus nos abençoe e edifique a palavra dele nos nossos corações. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por poder perceber, poder estudar a tua palavra e ver como o Senhor tratou o teu servo, um instrumento que antes nada era, que não tinha o Senhor como autor e consumador da sua fé. Mas que depois, tendo sido convertido, depois de aceitar o Senhor Jesus como Senhor, Saulo, que transformado em Paulo, pôde ver exatamente a sua luz brilhar para os homens, para que eles pudessem também glorificar ao Senhor Jesus Cristo, demonstrando o seu poder nos sinais, nas maravilhas, na pregação da tua palavra, poder do Evangelho que transforma vidas, que restaura homens e mulheres, Pai, tirando-os do lamaçal do pecado. Podendo perceber o amor que ele tinha pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua causa, pela vida daqueles, muitos destes que ele nem mesmo tinha visto ainda
face a face, mas que já os amava, que já os queria bem e demonstrava isso, Pai, trabalhando para poder alcançá-los, para poder um dia compartilhar deles de uma comunhão. Também exemplo de equilíbrio, mostrando, ó Pai, que sempre a Tua vontade vem em primeiro lugar. Ainda que tenhamos os nossos desejos e anseios, sempre faça a Tua vontade e que cumpramos toda a missão, todas as estratégias pré-determinadas pelo Senhor, para que então possamos usufruir daquilo que nós queremos, se isso puder ser feito. Obrigado, Pai, porque tantos homens e mulheres, ao longo da história, têm servido de exemplo para nós. Que um dia nós também possamos ser vistos como exemplos para aqueles que virão depois, deixando assim um legado, nos orgulhando do Teu poder em nós, para a glória do Teu santo e precioso nome. Restaura a Tua igreja, edifique cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Igreja, nós vamos louvar a Deus. Quero compartilhar com vocês, neste momento, um cântico também de uma campanha de missões de algum tempo atrás, eu não sei dizer bem de que ano, mas o cântico diz assim: faça a terra se alegrar. Se nós vivermos o poder de transformar, teremos condições de trazer um pouco mais de alegria a esta terra, que necessita, que carece. Isso só pode acontecer pelo poder de Cristo Jesus em nossas vidas. Vamos louvar, vamos exaltar a Deus, cantando e dizendo: faça a terra se alegrar. Glória a Deus. Realmente Cristo é a esperança que nós devemos levar ao mundo, né? Então vamos continuar louvando a Deus, declarando nosso amor por Ele, e sabendo que nós devemos levar boas novas a toda criatura e que a terra possa se alegrar com as boas novas de Cristo. Então vamos louvar. Os feitos do Senhor, ó criatura.
Amém, irmãos. Estamos chegando ao fim da transmissão desta noite. Quero novamente deixar aqui para você, ainda dá tempo você participar desta campanha, contribuindo financeiramente com essa campanha. Tá aí abaixo aqui, né, o Pix da conta do Bradesco, do Ministério de Missões da nossa igreja. Você pode encaminhar para esse endereço. Opa, tirei aqui antes da hora, tesouraria.pibvd@gmail.com. Também tenho compartilhado aqui os dados da Junta de Missões Mundiais, diretamente da Junta, tá? O Pix é o CNPJ da Junta, 34 111 088 0001 30, tá? Então, esse é o Pix da Junta de Missões e temos ali também algumas agências, e aí, se você não trabalha com Pix e tem a sua conta em determinada agência, tá os dados de cada uma delas aí também. Bradesco, Banco do Brasil, eu não vou falar dado por dado, mas você pode voltar aqui, voltar à transmissão, pausar, recuperar cada um desses dados aqui, tá certo? Também Banco Santander, Caixa Econômica, do Itaú, tá? Todos os dados estão aí. Lembrando que também encaminhamos no WhatsApp da igreja, e se você não recebeu, você precisar de ajuda, nos acione, nos sinalize e nós vamos encaminhar para você também, tá bom? Bem, desejo a cada um de vocês uma ótima semana, que Deus abençoe a cada uma das famílias. Volto a repetir, não deixe de orar, ore bastante nesta semana, aproveite os dias em casa, caso você esteja aí usufruindo do feriado prolongado, né? Que isso também seja proveitoso para você. Cuide-se, meu irmão, por favor, cuide-se. Nossa recomendação, vou repetir, para que todos se vacinem, tá? Então, a recomendação pastoral é essa. Sei que algumas pessoas são avessas à vacina, algumas questões políticas, mas eu trago aqui a minha recomendação para você, sem citação de qualquer partido, qualquer linha política, mas eu recomendo a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você também se vacine, que você se cuide, que você fique bem, tá bom? Viva o poder de transformar. Tendo dito isso, paz a todos, boa semana, que Deus nos abençoe. Até breve.